A paz do Senhor Jesus, amados alunos do Instituto El Shaddai. Que Deus possa abençoar todos vocês e a sua respectiva família, em nome de Jesus. Quero aqui, irmãos, agradecer as orações e peço também o empenho de vocês para compartilhar algo sobre o nosso Instituto El Shaddai. Nós temos diversos cursos, além desse que você está fazendo aí. Nós temos curso para pregadores da Palavra de Deus, a imersão para pregadores. Temos também aulas para professores e superintendentes aí de escola bíblica dominical. Irmãos, pegue seu caderno ungido, também o seu material de apoio, a sua caneta especial, pegue também as suas versões bíblicas. Nessa ocasião aqui, eu estou com 3 versões bíblicas. Eu estou com a Nova Versão Internacional, Almeida e Corrigida. Estou também munido da NTLH, a linguagem de hoje. E eu quero aqui mais uma vez provocar você do outro lado. É necessário você do outro lado ter algumas versões bíblicas, plural, não basta somente uma. Está na hora de você ter outras versões bíblicas. Então quando você, irmãos, for comprar outra Bíblia, enjoou daquela, ou a capinha está um pouquinho surrada, as folhas e etc., não pegue a mesma versão, irmão. Pegue uma outra versão, para que você possa entender melhor o contexto, o texto, uma palavra diferente, para a glória do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Pegou? Nós estamos na aula de número 3, falando agora sobre o crescimento da história, o crescimento da igreja, dentro da história da igreja. E eu quero comentar com vocês na página número 7. Abra aí na página de número 7, irmãos. Só quero recorrer um pouquinho aqui, irmãos, um pouquinho sobre aquilo que está na minha retaguarda. Aquele que está chegando agora, Deus abençoe os amados alunos que estão chegando agora no nosso curso aqui, em nossas videoaulas. Deus abençoe vocês, povo de Piracicaba. Deus abençoe nossos amigos, diáconos, obreiros, pastores. Faço aqui uma consideração muito grande ao grande amigo aqui que tem nos ajudado muito no nosso canal também. E no nosso instituto, Elton, Deus abençoe você em nome de Jesus também, Gabriel e etc. O crescimento pode provocar dores. Grave isso. O crescimento, volte aqui, calma, não fique ansioso, daqui a pouco você anota. Mas eu quero começar aqui, irmãos, nossa breve introdução. O crescimento pode provocar dores. Você está crescendo? Vai provocar dores. O ministério está crescendo? Pode provocar dores. Então essa aula aqui, irmãos, vai dar um up aí para a sua vida ministerial também. Você tem que estar preparado para essas dores. Voltando aqui, irmãos, para a página número 7. A igreja do período pentecostal. Claro que nós falamos um pouco sobre isso nas aulas anteriores. E isso fez toda a diferença para aqueles discípulos, irmão. Mesmo que alguns outorguem que não. Fez toda a diferença, irmão. O batismo com o Espírito Santo para aqueles quase 120 discípulos que receberam ali o poder especial, o revestimento do batismo. Fez toda a diferença. A história da igreja, desde a ascensão de Cristo, do 30 depois de Cristo, até a pregação de Estevão, que nós vamos falar um pouquinho sobre tal também, 35 depois de Cristo. O primeiro concílio de Jerusalém ocorreu em 50 depois de Cristo. A igreja cristã, em todas as épocas, quer na passada, presente ou futura, é formada por todos aqueles que creem em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. No ato de crer, essa implícita aceitação a Cristo por seu Salvador pessoal, para obedecer-lhe como seu Cristo, o príncipe do reino de Deus sobre a terra. A Igreja de Cristo iniciou-se a história com um movimento de caráter grandioso, no dia de Pentecoste, no fim da primavera de mais ou menos 30 depois de Cristo. 50 dias após a ascensão de Jesus Cristo. Pule, vamos dar um pulinho? Um pulinho para a próxima página, página número 8. Apesar de Jesus Cristo haver aceitado esse título de seus seguidores mais chegados, proibiu-lhes, contudo, que proclamasse essa verdade entre o povo. Tinha um porquê. Antes que ele ressuscitasse dentre os mortos. E nos 40 dias depois da sua ressurreição, você se lembra, nós comentamos isso daqui, irmãos, na aula anterior. Depois da ressurreição, além daqueles
3 anos e meio, irmão, de imersão total, porque o próprio Logos, a própria palavra, estava ensinando os seus discípulos. Ele também passou aqui 40 dias a mais, irmãos, para continuar instruindo o seu povo. O próprio Cristo. Então, mais 40 dias para dar ali, irmãos, algumas recomendações essenciais para que houvesse ali a ascensão da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Página de número 9. Bora para a página número 9. Segundo parágrafo da página 9. A igreja teve seu início na cidade de Jerusalém. Evidentemente, nos primeiros anos da sua história. As atividades da igreja limitaram-se, grife isso daí, limitaram-se àquela cidade e arredores. Mas não era para ficar limitado em Jerusalém. Não era, irmão. Eu estou fazendo uma observação aqui porque a ordem de Jesus Cristo foi que fosse pregado o evangelho até mesmo nos confins da terra. E era para ele sair dos arredores ali de Jerusalém. Era uma ordem aos discípulos. Então eles se limitaram aqui. Mas ocorreu algo que nós vamos comentar nessa aula. Então entenda, irmão, que era necessário a expansão do evangelho para toda a terra, aspas, para todo o contexto geográfico daquela época. Cristo queria o mais rápido a expansão do seu reino. E continua essa ordem, esse imperativo para mim e para você do outro lado, irmão. Precisamos de resgatar, irmãos, essa evidência que principalmente os pentecostais conseguiram adquirir ao longo das décadas, que foi justamente a evangelização. O foco está se perdendo, infelizmente, a cada dia. Eu quero que você do outro lado não seja um conformado, irmão. As pessoas hoje, no âmbito de igreja, estão brigando literalmente por cargos. Estão sim, irmão, por cargos. Estão se vendendo por oportunidades, irmão. E estão deixando de lado o propósito. Não se perca por causa da proposta, mas fique firme no propósito. E olha, irmãos, eu preciso de elencar na nossa aula. O maior propósito ainda é ganhar almas para o reino. Se preocupe nessa questão ministerial com você do outro lado. O que você tem levado para Cristo? E olha, irmãos, aproveitando o contexto moderno a qual nós estamos vivendo. Lembrando que os discípulos no século I não tinham os aparatos que nós temos hoje de âmbito tecnológico. Você do outro lado, irmão, você tem um celular. É quase impossível você não encontrar alguém que não tenha celular. Você pode evangelizar através do WhatsApp, também do Instagram, do YouTube. Enfim, irmãos, só estou dando alguns toques para você do outro lado. Envie uma mensagem, faça um vídeo, coloque um vídeo aí na sua rede social, irmão. Grave com as suas limitações. É verdade. Cite um versículo. Você pode ganhar uma vida, irmão. Você pode restaurar alguém. A sua palavra, sendo usada pelo Espírito Santo, pode renovar a vida de um cristão. Mas lembre-se, nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. E eu quero, em nome de Jesus aqui, irmão, incentivar você a fazer isso do outro lado. Nós estamos sendo chamados para ganhar almas. Vamos continuar aqui, irmãos. Então não era para se limitar somente ali. Mas estavam ligados somente a Jerusalém. E aconteceu algo. Vamos comentar daqui a pouco. A expansão do cristianismo no século I. Começando em Jerusalém, a igreja cristã começou em Jerusalém. Desse centro irradiou-se entre os samaritanos. E depois aos estrangeiros simpatizantes do culto dentro do país. Houve a expansão. Mas a gente vai voltar para a lousa. Como que se deu essa expansão? Não foi muito fácil, não. Página de número 11. Então, irmãos, só para vocês entenderem, o crescimento houve. Claro que houve. E esse crescimento provocou demandas de ordem social também. Também. Dentro dessa ordem social, irmãos, não terminando o assunto, mas nós vamos pegar mais uma pedrinha de quebra-cabeça para colocar aqui no nosso tabuleiro. Precisou de haver a instituição da diaconia.
daqueles que serviam à mesa. E é muito vasta essa questão da mesa, não era somente garçom não, irmão. Tinha que cuidar das demandas sociais, mexer com dinheiro. Tentar ali amenizar as pessoas e algumas questões sociais. E por isso que houve a instituição daqueles 7 diáconos que você conhece, que daqui a pouquinho nós vamos fazer menção bíblica, que está em Atos 6, do versículo 1 a seguir. E aí eu vou ressaltar aqui, irmãos, Estevão e Filipe, dos 7, esses 2 diáconos, houve ali uma relevância bíblica, que Lucas faz questão de citá-los. Então você do outro lado aí, irmãos, é o quê? Cooperador, diácono, pastor, enfim. Mas eu quero aqui mexer, não com o bril, mas provocar mais uma vez, lavar o verbo de novo para os diáconos que estão daí do outro lado. Cooperadores, irmão, não se limite a fazer o básico. E o básico na igreja é ficar em pé. E às vezes nem recebe bem as pessoas. Irmão, você é o cartão postal aí, ó, da sua igreja. Você pode ganhar uma pessoa para Cristo na sua recepção. Dê valor, irmão. Especificamente quem está visitando a igreja. Crente não visita, crente coopera. Então eu estou falando aos visitantes. Aquele que vai visitar, você já, como é o seu nome e tal, você está congregando aonde? Ou ainda não sou evangélico. Dê uma atenção especial. Acomode ele. Empreste uma harpa, uma Bíblia. Faça ele sentar perto de crente, de uma pessoa que possa ajudá-lo a entender a liturgia do culto, irmão. Isso é necessário nas nossas igrejas. Porque os diáconos hoje pensam o seguinte, é para guardar carro, tomar chuva. Irmãos, eu fiz muito isso, mas não é somente isso. E a Bíblia mostra justamente isso. Esses obreiros cuidavam das viúvas, cuidavam das demandas sociais também, mas aqui tem 2 exímios pregadores, um apologista. Estevão era um grande apologista, irmão, um defensor da sua fé. E Filipe um pregador, pentecostal da palavra. Lembre-se, irmão, você aí diácono, diaconisa, Deus te chamou também para fazer essa obra. Por que não, irmãos? Vamos lá, vamos voltar para a nossa matéria aqui. Eu estou na página 11, nosso material de apoio. Filipe, um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém, coube a ação pioneira, grifem, de evangelizar os samaritanos. Você está vendo, irmão? Porque os discípulos em questão, os apóstolos, foram, irmão, ali impulsionados por Cristo. Cristo queria impulsionar eles para que não ficasse somente em Jerusalém. Atos 1:8, grave esse versículo. Mas não fizeram. Por algum motivo. Mas não fizeram. Se acomodaram ali em Jerusalém. Mas Cristo queria mais. Vamos continuar aqui. Pouco depois, Pedro, que havia por fim saído a campo, a convite do centurião Cornélio, foi a Cesareia, onde anunciou Jesus a uma assistência totalmente gentílica. Começou ali, o primeiro gentio foi Cornélio. Estavam vencidos os primeiros obstáculos e fora dado o primeiro passo na libertação do cristianismo nos moldes judaicos. A igreja de Jerusalém, ainda que não convencida completamente, submeteu-se, mas nada fez para levar o evangelho aos gentios dentro e fora do país. Nós vamos continuar aqui, irmãos, porque na próxima aula nós vamos começar agora a comentar sobre Paulo, né? Paulo entra em cena na página 11. Vamos dar uma paradinha aqui no nosso livro e vamos para algumas partes bíblicas e voltando para a nossa lousa abençoada. Amém, amados? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui nosso livrinho de apoio, nossa Bíblia. Então, irmãos, voltando aqui para nossa lousa, marque aí, ó, não tira print não. Ei, não tira print não, faz isso não. Faz isso não. Pega o seu caderno, irmão. Aluno tem que pesquisar. Aluno que é aluno do instituto não veio para assistir. Você não veio aqui para assistir, irmão. Alguns, irmãos, institutos, enfim, núcleo de teologia, só o professor fala e o aluno só fica balançando a cabeça, nem a Bíblia está abrindo mais. Nem a Bíblia está abrindo mais. Abra a palavra de Deus, tá? Eu sei que nós podemos recorrer à tecnologia, tem smartphones aí, que já tem a Bíblia, ok, abra. Só que é só um toque para você aí que abriu mão
do papel e está indo literalmente na era digital. Então desligue todas as notificações. Desligue. Porque qualquer notificação faz você distrair, irmão. Você vai acabar sumindo da aula. Tem lá um WhatsApp, tem uma notificação do e-mail, da sua conta bancária, irmão. Você vai se desligar por um momento. Então dê a primazia, irmão, nesses minutinhos. Você viu que a nossa aula é curta, eu estou tentando ser o mais dinâmico possível, melhorar para buscar a sua atenção aí do outro lado. Então eu prefiro aqui o papel. É uma recomendação que eu faço para todos vocês aí. Então o crescimento pode provocar dores. Provocou demandas de ordem social, Atos 4:4. Eu não vou ler esse versículo agora, depois eu vou repetir esse versículo, mas grave aqui, porque aqui já fala de um certo crescimento. Aqui já fala de um certo crescimento, tá? Provocou murmuração pelos judeus helenistas, nós vamos ler também, e provocou olhares mais atentos por parte dos religiosos e o império. Isso aqui eram judaizantes, irmão. Provocou já, porque o evangelho, irmão, começou a crescer. O cristianismo começou a crescer. A igreja começou a crescer. E todo crescimento, além de provocar dores, provoca olhares. Olhares de preocupação. E não é boa preocupação, não. Olha, está crescendo, hein? O que será que ele tem feito, hein? Será que ele está muito do lado do pastor? O que está acontecendo? Eu estou aqui há tanto tempo, ele chegou aqui há pouco tempo, já está acontecendo isso. Isso, irmão, o crescimento vai provocar olhares atentos ao seu ministério. Se prepare, eu estou aplicando para que você venha entender. A nossa aula tem esse poder, irmão, dinâmico de provocar você do outro lado. Se o seu crescimento aí, se você tem um ministério que começou a crescer, vai provocar dores e vai provocar olhares mais atentos. Então o império, os judaizantes, começaram a olhar para ele diferente. Tiveram e vamos ter perseguições. Tiveram e nós vamos ter perseguições. Vamos ler aqui, irmãos, Lucas. Vamos lá, Lucas 21, lendo Bíblia, do 12 até o 19, né? Deixa eu recorrer a Mateus, é a mesma passagem. Mateus 10 e 22, para ganharmos tempo, tá? Mateus 10 e 22, é melhor. Diz assim, irmãos: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E olha aqui, irmãos, e odiados nós seremos pelo nome de Jesus. Essa outra passagem explica melhor. Nós seremos perseguidos pelo nome de Jesus. O mundo nos odeia. Está bem explicado aqui, ó, em Lucas 21, do 12 ao 19. Leia, irmãos, que são vários versículos. Hoje nós temos várias passagens bíblicas que eu quero comentar com vocês. Então, irmãos, entenda que perseguição é uma normativa para todo cristão que está do outro lado. Tem que se habituar com isso, irmão. Tem que se habituar. Vai haver perseguição. Seremos perseguidos pelo nome de Jesus, fazendo a obra, levando a cruz. Países como Cuba, Coreia do Norte, China, países de maioria muçulmana, irmãos, são perseguidos. Os cristãos são perseguidos. Porém, mesmo em lugares assim, sempre vai ter uma igreja Esmirna. Apocalipse 2, vamos ler. Vamos ler porque que eu coloquei. Apocalipse 2, do versículo 8 até o 11. Apocalipse, do capítulo 2, do versículo 8 até o 11. Diz assim, ó: e ao anjo de Esmirna que está, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as suas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer ou sofrer. Eis que o diabo lançará alguns até mesmo na prisão, para que sejais provados, tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça
o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Fique firme em nome de Jesus, não retroceda. Ajude, irmãos, o seu irmão mais fraco na fé. Eu acho que você deve conhecer alguém aí na igreja ou em outra denominação. Não se limite, irmãos. Eu fico preocupado, irmãos, que hoje as bandeiras denominacionais estão crescendo. Parece que só uma ou duas ou três denominações que salvam. Precisamos de entender, irmãos, e esse curso aqui é interdenominacional. Apesar de eu já confessar para os irmãos que eu sou pentecostal, nada contra os tradicionais, eu já dei aula para tradicionais, saibam muito bem disso. Agora eu quero que entendam, irmão, que nós estamos indo para o céu. A igreja universal, a igreja como um todo, espalhada pelo planeta, breve nós seremos arrebatados. E você deve conhecer alguém que devido a alguma perseguição, algum problema, está fraco na fé. E você que é mais forte, pode ajudar essa pessoa a perseverar até o fim. Vamos continuar entendendo que o crescimento produz perseguição também. Então, irmãos, aqui eu coloquei alguns países, né? E eu quero dar uma parada aqui. Eu senti de dar uma paradinha bem aqui, irmãos. Agora, o Espírito Santo me leva a dar uma parada. Isso não está combinado e eu não vou fazer outro vídeo. É para esse momento. Lembrando que as nossas aulas também, irmãos, o Espírito Santo age nelas. E o Espírito Santo, eu olhando aqui para a nossa lousa, e esses países, irmãos, que tem irmãos nossos sendo perseguidos. Eu quero fazer aqui uma menção do site Portas Abertas. Dá todo o crédito a ele. Pesquisem, por favor. Vocês vão entender sobre essa questão de missiologia e os nossos cristãos como estão sendo perseguidos. Pelo menos, irmão, segundo o site, em dados de 2022, 360 milhões de cristãos estão sofrendo algum tipo de perseguição de ordem moral, física e etc. Cristãos morrem todos os dias por causa do evangelho. E até esse exato momento eu estou no Brasil, não sei você do outro lado, mas o nosso país chamado Brasil tem perseguições sim que eu vou elencar aqui. Mas não são ainda desse âmbito de morte, irmãos. E eu li aqui, irmãos, aos remanescentes de Esmirna. Parece que saiu do contexto. Não, mas nós temos que ser fiel até a morte. Atos 1 e 8, irmão, a palavra que aparece lá, e ser-me-eis as minhas testemunhas, em Atos capítulo 1, versículo 8, testemunhas ali é mártires, morrer por uma causa ou alguém. A nossa causa e alguém é Jesus Cristo. Se for necessário, Cristo já estava alertando os discípulos. E está nos alertando, nós não sabemos o dia de amanhã. Até onde vai essa liberdade que nós temos aqui? Se for necessário, nós temos que estar preparados para morrer por Cristo. Você está preparado, irmão? Você que gosta do hino 291, até morrer eu a vou proclamar. Está preparado mesmo? E eu quero aqui, irmãos, pedir para você, eu parei nesse minuto da aula, para que você ore por esses missionários que estão espalhados pelo mundo. Principalmente, irmão, quando você se deparar e pesquisar no site Portas Abertas, como que estão os nossos irmãos, o sofrimento que eles têm e não retornam para trás, assim como foi na igreja primitiva, o início da igreja. Hoje, aqueles que estão firmados em Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, não saem da sua posição. Orem, irmãos, com lágrimas se for necessário. Que Deus tenha misericórdia, irmão, dos nossos irmãos missionários. E nós, que não estamos passando por tais perseguições, algumas eu vou elencar aqui, mas não são essas de ordem maior.
Vamos pregar o evangelho, irmão. Pregue para o seu vizinho, através do seu modo de vida, pelo amor de Deus. As pessoas têm que saber que você é Cristo, que tem Cristo. As pessoas têm que saber que você carrega uma Bíblia, que você vai para a igreja. Pregue o evangelho, irmão. Jovens que estão me vendo aí do outro lado, nós temos jovens, pessoal de Piracicaba, jovens que estão na nossa região, fazendo as nossas aulas. Prestem atenção nesse experiente obreiro. Não perca o foco do evangelho em vossas escolas, no ambiente onde vocês estão vivendo, irmão. O diabo quer minar aquilo que você tem, que é Jesus Cristo. Não abra mão do evangelho nas suas escolas. Eu sei, irmão, que a grande maioria hoje está ligada à bruxaria, ao satanismo. São contra o evangelho. Acham cafona. Mas você tem que perseverar até o fim. Ainda existem remanescentes, irmãos. Crentes verdadeiros do outro lado no seu trabalho. Aonde você trabalha, quem é crente, quem não é. Mas você precisa de continuar sendo crente. Não perca, irmão, a identidade. Não abra mão da sua identidade como cristão, por favor. Vamos ler aqui um versículo, Tito 2:14. Tito 2:14, me veio aqui à mente, eu vou ler. Tito 2:14, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Esse é o povo de Deus, zeloso de boas obras. Isso é identidade, irmão. Não perca a identidade como cristão. Eu não estou falando de uma denominação, irmão, de somente tradição e costume. Que eu tenho um vídeo muito bom aí para você ver no nosso canal. Mas não perca a identidade. Falar de Cristo, irmão, não pode estar limitado somente aos púlpitos. As pessoas estão esperando oportunidades nos púlpitos. Oh, glória a Deus. Só fico esperando o pastor, o dirigente, dar oportunidade no púlpito. Mas em casa, que tem oportunidade com os seus filhos, com a sua família. É um crente, é um agente secreto, recluso. Fica limitado a púlpito, irmão. E eu falo isso, irmãos, aqui, ó, com causa, com consciência de causa. Se você não der oportunidade para alguém que canta e prega, principalmente no domingo, em algumas festas, em algumas campanhas, a pessoa vira a cara. E é perigoso em outra igreja, hein? E vai para uma outra igreja para ter a tal da oportunidade. Irmão, não troque. Olha aqui, crente. Não troque o propósito pela proposta, pelo amor de Deus. Por favor, me ouça. O Espírito Santo está falando com alguém do outro lado, irmão. Aleluia. Tito 2:14, nós somos um povo zeloso, de boas obras. Volte comigo. Vamos ter perseguições. Sim, o Brasil tem perseguições culturais, um relativismo moral, liberalismo teológico. Eu já elenquei isso em várias outras videoaulas. Demolição da boa tradição, da família, etc. Claro que o Brasil também tem perseguições, irmão. Tem. Eu citei algumas. Até mesmo no seio evangélico, esse liberalismo teológico. Que a Bíblia está ultrapassada, precisa de uma atualização. Nós já comentamos, irmãos, a linguagem deve ser atualizada. Mas não a Bíblia. Para que venha se moldar, irmão, preste bem atenção ao mundo. É o mundo que tem que se moldar a palavra, irmão. E a Bíblia provoca confronto. Principalmente no pecador, ou aquele que tem um pecado de estimação, sim. Então não abra mão de pregar a Bíblia. Tem muito coach evangelho, me preocupo muito com isso. A palavra coach não é pecado, irmão. É como se fosse uma mentoria. Por exemplo, Paulo era mentor de Timóteo, de Tito. Eu tenho mentoreado vários irmãos. Por que eu não vou dizer isso? Eu não estou com falsa modéstia. Ao longo dessas décadas, você também.
Agora, irmão, não é aquilo que você senta num banquinho e toda hora você é maravilhoso, você é vencedor. Olhe para o espelho e diga, eu sou vencedor. Eu sou, o que é isso, irmão? Você é vencedor em Cristo. Você tem alguma coisa por causa de Cristo, não merece nada. Não me leve a mal, não merece nada, não mereço nada. Mas a graça te alcançou. A graça te alcançou. Voltemos. William Plumer diz o seguinte: perseguição sempre houve, não é novidade. A ofensa da cruz sempre haverá. Então não vai ser novidade para mim e para você, irmão, sofrer perseguição. Então não fica assustado. Eu comecei a fazer a obra com diligência, irmão, pode se preparar. Vai ter dores. Vai ter murmuração. Vai ter perseguição. Infelizmente, às vezes tem disse e me disse. Mas você tem que continuar trabalhando. Trabalhar e orar. É isso que você deve fazer, crente. Vamos continuar? Bora! Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2, capítulo 1. Atos 1 e 14. Crescimento. Por que precisou haver a instituição dos diáconos? Por que precisou? Vamos lá. Atos 1 e 14. Em 14 e 15. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120. Então, a igreja lá no cenáculo, irmão, na reunião que estavam ali, na expectativa do batismo com o Espírito Santo, eram mais ou menos 120. Anote. Atos 1 e 15. Estou falando do crescimento. Atos 1 e 15. Agora você vai para Atos 2 e 41. Olha o crescimento. Atos 2 e 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Quase 120. E agora, em Atos 2 e 41, mais ou menos 3.000 pessoas. Crescimento, irmão. Olha aí. Então, qualidade e crescimento na obra andam juntos. Vamos lá agora em Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens quase 5.000. Então nós vemos aqui, irmãos, olha a quantia matemática. Então, irmãos, cresceu de 120, foi mais para 8.000 pessoas. Mais ou menos. Começou com mais ou menos 120, olha, ultrapassou a barreira. Que coisa! Mas estava limitada a Jerusalém, conforme nós lemos no nosso livro de apoio. E eu quero fazer essa ressalva importante. Com esse crescimento, irmão, cresceram as demandas sociais. Por isso que eu coloquei Atos 4 e 4. Já tinha ali uma demanda social. Dentro dessas demandas sociais, provocou murmuração pelos judeus helenistas, que está em Atos 6, nós vamos recorrer aqui em Atos 6. Vamos lá. Bíblia na mão. Do versículo 1 até a seguir. Vamos lá. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, crescimento provoca. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E diz uma outra versão, preteridas. Ou seja, os discípulos estavam dando mais atenção aos do seu seio, não aqui aos judeus helenistas, de fala grega. E aí esses começaram a murmurar. Vamos continuar. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável, não é bom que nós vamos deixar a palavra de Deus e nós aqui sirvamos a mesa. Ou seja, cuidamos dessas demandas sociais. O negócio está ficando difícil para nós. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa
reputação, cheio do Espírito Santo. Lembre-se aqui, irmãos, nós estamos versículo por versículo, e nessa perícope, nessa passagem, precisa de se elencar que os apóstolos foram tomados por uma decisão e o que estava acontecendo, que precisava de alguém para apoiá-los nessa demanda social também. E você entende, irmão, que tinha a primeira coisa, o primeiro requisito é a boa reputação, para depois ser cheio. Então, irmãos, o ser cheio não veio antes da boa reputação. A reputação anda em primeiro lugar, depois ser cheio, cheio de poder, falar em línguas e etc. Então tá aqui, ó, boa reputação, cheio do Espírito Santo. Versículo de número 5. Esse parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe. Então Estevão e Filipe teve ali um destaque. O autor, irmãos, Lucas, de Atos, vai aí nos indicar que houve desses 7, 2 que se destacaram. E Estevão, coloque no seu livro aí de apoio, o primeiro mártir da igreja primitiva e também, irmãos, um grande apologeta, um grande defensor da sua fé. Claro que não vai dar para elencar todos os elementos aqui da defesa, mas Estevão, irmãos, era um doutor. Tinha muita propriedade, você vai entender, irmão, no seu sermão. Então ele estava ali justamente também para defender a sua fé. Você está estudando, irmão, lá vai eu te provocar, para defender a sua fé. Tem crente que não sabe nem o porquê que foi batizado. Eu conheço. Não sabe nem por que está indo na igreja. Só vai por causa de milagre e profecia. Conhece alguém assim? Aí ele fala assim, nossa, o culto foi uma benção. O culto foi uma maravilha, porque, nossa, houve tanta revelação, houve profecia. Irmão, palavra. Você é sacerdote, rapaz, você vai para oferecer, não vai para receber, não. Receber é uma consequência. Ele te dando revelação, profecia, chave, etc. Ele é Deus. E se ele não te der isso, continua sendo Deus. Mas as pessoas estão atrás de sinais, hein? Ah, meu Deus do céu. Vamos entender aqui, irmãos, ainda continuando. Versículo de número 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes também obedecia. Até sacerdote entrou aqui. Mas estava ainda limitado a Jerusalém. Você percebeu a ressalva? Estava ali ainda. Estava limitado ainda. Vamos continuar aqui. Então, irmãos, esse crescimento proporcionou o levantar de outros obreiros, conforme nós lemos em Atos do capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Ressalva importante nossa aula de aplicação pessoal para mim e para você. Não queira fazer a obra sozinho. Não queira fazer tudo sozinho. Tem gente que parece que quer fazer tudo sozinho. Você vai se dar mal, irmão. Os apóstolos viram a necessidade. Que tinha que se levantar obreiros, pessoas para auxiliar eles. E os diáconos ali, irmãos, também eram para cuidar da ordem financeira. Ou seja, pessoas de confiança. Diácono, cooperador, diaconisa, vocês são obreiros de confiança? Precisam de ser. Então o diácono não está somente para guardar carro, para vigiar a rua, tirar cachorro da igreja, ficar esperto com quem entra e quem sai, ficar parado. Não é somente isso, irmão. A própria palavra nos dá respaldo que 2 teve destaques. Filipe e Estevão eram também pregadores da palavra do Senhor. Você também pode ser um pregador da palavra do Senhor. E lembre-se que não estou falando de púlpito. Aqui o pessoal já vai... então eu vou ser o pregador lá dos Gideões da última hora. Eu tenho uma chamada. Se você tem, amém, irmão. Que seja de Deus essa visão. E se você não for pregar, irmão, nos púlpitos, nos grandes congressos da sua região, você já está com oportunidade para pregar para alguém aí. Pregue para alguém, irmão. Você percebeu que está assumindo os cultos domésticos, aspas? Eu sou cria de culto doméstico, irmão. As minhas primeiras oportunidades foi culto nas casas.
onde diácono, pregadores não queriam. E teve mês que eu preguei, foi a 3 vezes. Porque ninguém queria. Não vai pensar porque eu era um bom pregador, não. Ninguém queria. Ah, chama lá o irmão Roberto Máximo, o cooperador Roberto Máximo, que ele vem. E eu ia, irmão. E pela misericórdia de Deus, pessoas aceitavam a Cristo. E eu estou falando do início do meu ministério. Aonde que eu pregava, irmão, não tinha todo esse potencial que eu acho que eu tenho, hoje. Eu estou melhorando dia após dia, mas há 20, 30 anos atrás, mano, era muito diferente. E mesmo assim as pessoas aceitavam a Cristo como único e suficiente Salvador. Dê atenção, irmãos, às oportunidades que você tem, principalmente fora dos púlpitos. Então, primeiro vem a reputação, depois vem poder. Coloque no seu caderno, primeiro reputação, depois poder. Apesar, irmão, de não aparecer a palavra diáconos ali no capítulo 6 de Atos, claro, irmão, que quando fala servir à mesa, servir, irmão, tá ligado à diaconia, sim. Então, o diácono, o obreiro, a minha pessoa, independente aqui de eu ter uma carteirinha de pastor, eu sempre vou ser um diácono. Você está para servir o reino. Então o sentido de diaconia é servir. E se nós formos aqui, irmão, buscar a palavra ministério, saindo do grego e indo para o latim, mini, olha aí, ó, mini, é ministério, mini, pequeno, não é ligado ao magistério. Magistério está ligado ao magistral, a grandioso. Você foi chamado para ministério. Ministério também está ligado a cooperação, não competição. Tem pessoas que competem, irmão. Vocês nunca viram isso? Eu já vi. Quem é que prega melhor? A ou B? Aquela pregação de domingo foi melhor do que essa hoje? Ficam competindo, quem canta melhor, quem prega melhor. Olha, quando eu fui líder, que é isso, irmão? O nome do Senhor que tem que ser glorificado. E depois da morte de Estevão, voltando ao diácono aqui, irmãos, eu vou fazer uma ressalva de Estevão aqui. Depois da morte de Estevão, a igreja passou a ser perseguida. Vamos para a Bíblia? Atos capítulo 8 e o versículo é 1. Olha só. Então a morte de Estevão teve um propósito. O primeiro jovem mártir, olha aí, foi um jovem que morreu por Cristo, pelo Evangelho, provocou uma perseguição. 8:1. E vou explicar melhor dentro da nossa aula. E também Paulo consentiu na morte dele. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Olha aí, irmão. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Olha só, irmãos. A morte de Estevão provocou uma perseguição. E se você leu com cuidado, é porque a igreja estava limitada somente a Jerusalém. E Cristo queria impulsionar o seu evangelho. E a partir da morte de Estevão, a igreja começou a ser perseguida. Com essa perseguição, os cristãos começaram a se deslocarem. Tá vendo o que a perseguição faz, irmão? Promove também o crescimento do evangelho. Então, irmãos, nós precisamos de entender que não era para ficar limitado somente ali em Jerusalém. E aí você vai ver Filipe pregando aos samaritanos